Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta que Pedro escreve, capítulo 5, versículos 5 a 11. 1 de Pedro 5, 5 a 11. O texto bíblico diz o seguinte: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, singivos, todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu costumo repetir que a parte que é nossa, Deus não faz. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a parte que é sua, Deus não faz. Há muito tempo eu gravei o texto de Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, é a nossa parte. Parte de Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nossa parte, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E a parte dele é: o mais Ele fará. Mateus 6,33 também diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Essa é a nossa parte. E a parte de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês percebem que há sempre uma parceria entre nós e Deus? Há a nossa parte, porque tem muita gente que só quer que Deus faça e não quer fazer nada. E na relação com o nosso Deus não é assim. Eu vejo que aqueles que querem ser abençoados, é fácil perguntar: quem quer ser abençoado aqui? Levante a mão. Pô, tudo bem. Agora, quem quer obedecer aqui? Levante a mão. É porque a obediência, ela está intrinsecamente relacionada com a bênção. A bênção vem para os obedientes. Então, se você quer a bênção, ok, obedeça. Então, a bênção está na obediência. Pedro aqui, ele traz uma orientação aos cristãos do primeiro século sobre a postura humana e qual é a contrapartida divina. Então, o homem se comporta de tal jeito e Deus age de outra forma, entra com outra coisa. Pedro foi o autor dessa carta, a maioria dos estudiosos testificam isso. Ele escreveu no ano 60 depois de Cristo, a Ásia Menor, que é parte da Turquia hoje. E os cristãos estavam desanimados naquela época por causa do sofrimento. E então havia uma rejeição do mundo aos cristãos. Então Pedro escreve essa carta de encorajamento. São 5 capítulos apenas e nós vamos fazer esta reflexão de forma bem objetiva desse tema. Qual é o nosso tema? Postura humana e provisão divina. Vamos dizer juntos? Postura humana e provisão divina. Duas coisas simultâneas. Qual é a sua postura e qual é a contrapartida de Deus? Em primeiro lugar, a sujeição traz honra. O texto bíblico diz assim: sede submissos aos que são mais velhos, falando para os jovens. Mas a palavra submissão, ela não encontra só aqui. Pedro fala sobre isso. Fala que o servo tem que ser submisso ao seu senhor. Fala que o filho tem que ser submisso ao seu pai. Fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Quantos concordam? Diga amém. É isso aí. E não quer dizer ser capacho. A sujeição em alguma esfera você vai ter que passar por ela. Eu tenho que submeter ao chefe, eu tenho que prestar conta para o conselho da igreja. Nosso conselho tem que prestar conta para o presbitério que está acima da igreja. Em alguma esfera de dimensão você tem que ter essa postura de sujeição. E a sujeição quer dizer subordinação. Significa colocar sob o controle de alguém. E nós precisamos aprender isso. Aprender essa responsabilidade, porque numa linguagem militar, a ideia de sujeição é organizar a tropa sobre o comando de um líder. O contrário de sujeição, qual é? Insubordinação, rebelião. Você poderia usar a insubmissão também. E a palavra de Deus espera, Pedro orienta que você trabalhe isso na sua vida, porque a postura de sujeição traz na contrapartida de Deus o quê? A honra. Porque o texto bíblico descreve que vos exalte. Sujeitai-vos a Deus para que Ele em tempo oportuno vos
exalte. Eu acho legal essas palavras, tempo oportuno, porque o tempo que a gente conhece é o cronos, né? Esse dos minutos, dos segundos, do tempo de dia, hora, ano, milênio, tudo é tempo, cronos. Mas tem um outro tempo, que é o tempo aion, que é o tempo de longo prazo, é uma outra palavra grega que fala dos séculos, para a eternidade tu és Deus. Mas o tempo que isso é usado aqui, no tempo oportuno, é kairos, é uma outra palavra, é na hora certa. Então, Deus na hora certa, Ele vai te exaltar, porque aquele que se sujeita, no tempo de Deus, o que Deus vai fazer? Honrar. Eu estava lendo esses dias o livro de Esther, e Mordecai estava lá com um inimigo, lá dentro do império do rei Assuero. Esther era a rainha, e tinha um tal de Amã. E o rei um dia sonhou, teve uma visão e foi procurar os livros, dormiu bem, e descobriu que tinha uma pessoa que delatara alguém que ia assassiná-lo. E ele chegou de manhã e falou para Amã: o que se deve fazer, a quem o rei deve honrar? E Amã, pensando que era ele, disse: olha, esse rei, se eu fosse essa pessoa, imaginou, né? Falou: então esse rei deveria fazer o seguinte: pegar o seu cavalo real, colocar ele na montaria e passar na cidade dizendo aqui: seja louvado Amã tal. E ele disse: é verdade, vou fazer isso. Pega o meu cavalo e faz isso com Mordecai. Deus quer honrar pessoas. O que Ele faz? Ele faz isso quando a pessoa está sob a missão dEle. Deus honra quem está sob a missão. Segunda coisa, a humildade traz graça. O texto bíblico diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Interessante que a humildade, dentro da língua grega, você vai ver que ela deriva de humus. E humus é terra, aí vem humanidade, humilhação, e daí vem homem. E a humildade é quase que boca no pó, é rastejar, é boca no pó. Uma pessoa humilde, ela é assim. E a Bíblia sempre exaltou a humildade. Jesus é descrito assim como servo humilde, porque diz o texto bíblico de Filipenses que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, porque ele tinha todo o poder e capacidade, mas antes ele a si mesmo se esvaziou, desceu até a terra, se tornou homem como você e eu, e foi até a morte de cruz. Por isso, olha só o que o texto diz de Filipenses: Deus o exaltou sobremaneira e o pôs acima de todo nome, para que sob o seu nome se dobre todos os joelhos. Então, Jesus passou por esse processo. Com a sua humildade, Ele precedeu a honra e precedeu a graça. Porque quem é humilde, Deus concede graça. A palavra graça é favor, benevolência, generosidade, projeto de Deus para a sua vida. Aquele que é humilde, Deus derrama favoravelmente a sua graça. Por isso que Salomão diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Terceiro lugar, pensando nesta ideia de homem com a parte dele, Deus com a parte dele, a confiança sua humana traz o cuidado e o amparo de Deus. Porque aqui no texto diz: dançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Eu gosto muito desse versículo, e eu escolhi esse texto para meditar com vocês nessa última terça da esperança, nesse espaço, porque é um texto do marcador da nossa campanha de oração. E se você for personalizar, você poderia dizer assim: lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Ele não cuidou no passado, ele não vai cuidar lá na frente, mas ele tem cuidado hoje. Por isso que é importante você se sinta amado, amparado, cuidado por Deus. Jó recebe uma palavra dizendo: Jó, ainda que você não vê, a tua causa está diante dele, portanto, espera nele. Então, se você depositar no Senhor a sua confiança, se você lançar as suas inquietudes, as suas preocupações, se você lançar sobre ele a sua fé, a sua confiança, o que ele vai trazer para você? O cuidado, o amparo, a provisão, o sustento de cada dia. E é importante, na época da pandemia, nós lançamos um videozinho que falava de uma canção: não desanimes, ó coração, Deus cuidará de ti. Em tudo espera a sua mão, Deus cuidará de ti.
Vamos lembrar do coro? Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nossa, a gente estava sozinho, fechado em casa, e cantamos gravando, 2 aqui, 2 na outra casa, e essa música rodou as mídias sociais, numa canção antiga que calenta o nosso coração. Diga para você mesmo: Deus tem cuidado de mim. Então, se você lançar a sua confiança nele, você vai receber como contrapartida dele o quê? O seu amparo, o seu cuidado. Em quarto lugar, a sobriedade e vigilância traz resistência. Eu vejo nesse texto, quando ele adverte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Sobriedade e vigilância. Quando ele usa essa expressão sede sóbrios, a palavra sóbrio quer dizer calma. A palavra sobriedade quer dizer serenidade de espírito, moderação, controle e circunspecção. O vigilante é aquela pessoa atenta, a pessoa alerta, atenciosa, ligada, cautelosa, cuidadosa, para que ela não seja surpreendida pelo mal. Você sabe que essa advertência é importante para mim e para você, porque tem muita gente desatenta, numa linguagem popular, boca aberta. Tem muita gente boca aberta, vagando por aí e de repente tropeça. Por quê? Porque não dá para brincar com o mundo espiritual. O texto bíblico diz muito claro que o diabo anda rugindo como um leão ao derredor. Aqui tem uma coisa que é importante você saber. No mundo espiritual, a gente precisa se estribar, confiar no Salmo 34, 7, que diz assim: o anjo do Senhor, repita comigo: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e o livra. E o diabo aonde que ele fica? De redor. Quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor. Quem está ao derredor? Satanás e os principados e potestades. Por isso, se você é escudado por Deus, ao seu lado tem os anjos. Você é escoltado pelos anjos. Você é protegido pelos anjos. A ideia bíblica aqui, que talvez numa conceituação teológica do anjo da guarda, veio desse texto. Porque o Senhor está ao nosso lado através dos seus anjos e nos protege. Mas o diabo é ameaçador e qualquer abertura que você der, ele pode se aproximar de você e passar uma rasteira. Por isso que a advertência de Pedro, um homem que vivera de forma muito sanguínea no relacionamento com Jesus, amadureceu com o tempo, se tornou um dos grandes pilares da igreja primitiva. Ele adverte você: sede vigilantes. Fique esperto. A expressão dele é esta: sede sóbrios e vigilantes, porque o Satanás está por aí. Mas a gente tem aquela confiança do profeta que diz: toda arma forjada contra mim não prosperará, e toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança do servo do Senhor, e o meu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, se você tem esta sobriedade e vigilância, você recebe de Deus o quê? Recebe o quê? Se você anda sobriamente e vigilante, o que Deus traz para você? Resistência. Porque se você tem vivido fragilmente, se você tem tropeçado bastante, porque você não tem estado atento. Cara, não se firme em Deus se você não estiver firmado na palavra. Não se firme em Deus se você não estiver em comunhão uns com os outros. Não se firme em Deus se você não buscar adorá-lo. Então você precisa criar esse aspecto de sobriedade, de vigilância em todo o tempo, para que o Senhor te dê uma resistência. Deus vai te proteger. Deus cuidará de você. E último lugar, nesse texto bíblico, eu encontro que a parte minha é a resiliência. A parte de Deus é dar a mim o quê? Maturidade. Essa palavra resiliência, ela é uma palavra que se usa de forma mais atual. Ela não era muito usada. Mas sabe aquele travesseiro de uma espuma que você aperta, ele murcha, daqui a pouco ele volta ao normal?
A palavra resiliência ela é bem explicada com esse exemplo. Por quê? Porque a resiliência, ele diz assim, tem muita gente sofrendo, Pedro está dizendo aí, no mundo, e só que vai sofrer, só que o Senhor vai dar a esta pessoa uma maturidade. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas Jesus diz, no mundo tereis. Nós não vamos pregar na IPI de Dourados, você é mais que vencedor, tudo vai dar certo na sua vida, você vai prosperar e você vai ser o melhor, você é o top, você é o empoderado, você é no seu... Nós não vamos pregar isso. Nós vamos pregar que você é servo do Deus Altíssimo. E Jesus, que era Jesus, padeceu, sofreu, mas Ele criou uma resistência, uma maturidade. Então, o sofrimento faz parte da maturidade. Sabe que por muitos anos eu fiquei intrigado, por que Deus tirou o meu pai quando eu tinha 11 anos? Por quê? Era o filho mais velho, mais 3 irmãos abaixo de mim, e a gente com umas dificuldades incríveis. Por que Deus permitiu? Mas eu entendi depois que Ele queria amadurecer algumas coisas na minha vida para o exercício do ministério. Então o sofrimento é bênção. O sofrimento, a dor, lapida a alma. O sofrimento trata o seu coração, leva você a ser dependente de Deus. Leva você a se posicionar na presença de Deus. Senhor, eu não consigo por mim mesmo, mas o Senhor pode todas as coisas. E aí você vai criar o que o texto bíblico, eu encerro com essa expressão, quando ele diz assim: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos falar essas 4 palavras? Repita comigo: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Uma pessoa que reúne essas 4 coisas é uma pessoa madura. Porque quando você olha para essa expressão, ou esses 4 verbos, aperfeiçoar, quer dizer que Deus vai fazer uma pessoa madura equipando você. Ele vai te dar ferramentas para você superar todas as coisas. Quando Ele diz que vai firmar você, Ele quer dizer que você vai permanecer constante. Tem muita gente que para no meio do caminho, desiste com facilidade, mas uma pessoa madura, ela permanece mesmo diante das lutas. Eu estava numa cidade em São Paulo recentemente, chamada Duartina, e caminhando na cidade, uma cidade de 15 mil habitantes. Então um detalhe engraçado estatisticamente daquela cidade: o cemitério tem mais número de mortes do que número de habitantes da cidade. Curioso isso. Mas tinha um senhor que estava vendendo de carrocinha verduras. E eu estabeleci uma conversa com ele, perguntei: e aí, o senhor que planta? Ele falou: faz 51 anos que eu planto alface e cebolinha, e agrião, almeirão, tudo, e vendo na cidade. E alegre. Falei: nossa, que constância! Uma pessoa madura é uma pessoa que tem esta firmeza, constância. Terceiro lugar, a maturidade, além de aperfeiçoar, de firmar, ela vai se tornar forte. Forte. Que uma pessoa que já criou casco duro, couro duro, lombo, costa larga, encara mais coisa. Por isso, deixa Deus lidar com a sua vida, para que você crie em você força, e é Deus quem dá força. E a última palavra que Ele usa para trazer a maturidade é fundamentar. A palavra fundamentar é tornar você estável. Sabe aqueles gráficos assim que a pessoa está lá em cima emocionalmente, né? Lá em cima, do outro dia está lá embaixo. Lá em cima, está lá embaixo. Ele vai te fazer você mais estável. A imaturidade é uma pessoa instável que vive como criança. Mas uma pessoa madura, ela é estável. Pois bem, pensando nisso que a gente trabalhou aqui, o que Deus pede de mim, homem, de você, mulher, e o que Ele oferece em contrapartida? Se você tiver uma postura de sujeição, Deus vai dar para você honra. Submeta-se e Deus vai honrar você. No trabalho é assim. Eu me recordo que na empresa onde eu trabalhei por 35 anos, tinha algumas ocasiões eu achava que eram injustas as nomeações, por exemplo, de cargos comissionados. Por quê? Tinha alguns aspectos políticos e favoritismo, e não por competência. Mas continuei e Deus honrou no tempo oportuno. Deus exaltou. Segunda coisa, para uma postura humilde, Deus vai trazer favor para a sua vida. Cuidado com a sua soberba.
Cuidado com a sua arrogância. Cuidado com a sua prepotência. Deus dá graça aos humildes. Deus dá favor. Deus ministra o seu coração. Para aquela pessoa que confia e lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, Deus vai cuidar. Cuida dos passarinhos e também da flor. Se Ele cuida dos passos, cuida da flor, Ele vai cuidar de você. Para uma postura de sobriedade e vigilância, Deus vai fazer você resistente contra as ciladas do mal e toda opressão do diabo. E não tenha medo do diabo. Resistir ao diabo, diz o texto bíblico, que ele fugirá de vós. Tem muita gente fugindo do diabo. Você tem que fugir do pecado e da carne, das fraquezas da carne. Do diabo não, do diabo você tem que resistir. Mas na palavra, que vai lá fazer que nem os filhos de Seva fizeram. Eu expulso você em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? E tripudiou aqueles homens, rasgou as roupas dele, saíram envergonhados. Então, esteja preparado. E se você tiver uma postura de resiliência, suportar o sofrimento, Deus vai trazer para você maturidade em tudo isso. Vamos ficar em pé?